estudiantes de la primera serie de la enseñanza media. Yo soy la profesora Thais y vamos a trabalhar hoje sobre o emprego dos pronomes exclamativos e interrogativos. Qual que é o objetivo dessa aula? Utilizar adequadamente os recursos linguísticos do texto, ponto, vírgula, interrogação e exclamação. Então, como o nosso conteúdo hoje é o emprego dos pronomes interrogativos e exclamativos, então, como recurso linguístico, seriam aí a interrogação e a exclamação. Vamos aí? Muito bem. Para refletir um pouco, para vocês pensarem aí. Reparem nessa imagem. O que a gente tem nessa imagem? Temos sinais de interrogação e exclamação. Mas está um pouquinho diferente da língua portuguesa, não? O que a gente tem aqui? Alguns estão invertidos e outros igual à língua portuguesa. E a pergunta é a seguinte: por que em espanhol se utiliza signos de interrogação, como este, e admiração ou exclamação dobles, ou seja, duplos? Por que então, na língua espanhola, utilizamos aí duplamente o sinal de interrogação e interrogação? Só que reparem, a gente tem duplo, mas um deles está invertido. Por que será isso? Vamos a pensar? A ver, tem uma particularidade, algo que os hace absolutamente únicos. Então, é uma particularidade, né? O que torna eles aí únicos. Mas por que únicos? El español es la única lengua en la que los signos de interrogación y de exclamación son dobles, ou seja, são duplos aí. Es decir, ou seja, de outra maneira, se colocam não só ao final da frase, assim como em português, a gente também coloca na língua espanhola ao início da mesma frase. Um exemplo, então. Exemplo: caramba, são já as 3, se me ha hecho tardíssimo. Então, reparem, ele é duplo e começa ao contrário, né? De forma invertida e finaliza igual na língua portuguesa. Então, ele é duplo, lembrando, tanto de interrogação quanto de exclamação. Muito bem? A ver, agora, para que sirven entonces los puntos de interrogação e exclamação? Vocês já pararam para pensar? A gente utiliza a todo momento, né? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, mas qual que é a sua função? Para que ele serve? Vamos lá? Vamos pensar aí juntos? Então, o signo de interrogação serve para indicar a la hora de escrever que se trata de uma pergunta e que há, portanto, que lerla com entonação interrogativa. Então, o sinal de interrogação, ele é importante, ele serve justamente para indicar que é uma pergunta. E se é uma pergunta, eu mudo, inclusive, a forma de falar, a entonação. Que horas são? Certo? A gente muda a entonação em português. Em espanhol, a mesma coisa. Que hora é? Tranquilo? E exclamação? El de exclamação revela que se deve alçar a voz e enfatizar a frase, para desse modo expressar tanto aí surpresa, assombro, alegria, súplica, mandato, desejo. Ou seja, pessoal, a exclamação também serve, assim como a interrogação, para enfatizar, né? Se a pessoa está expressando admiração, alegria, desejo, surpresa e assim por diante. A ver, então, fíjate, algo muito importante aí. As frases indiretas não têm signo de interrogação. Como assim frases indiretas não têm um sinal de interrogação? Muitas vezes a gente faz aquelas perguntas de forma indireta. É uma pergunta, mas ela não está ali com o sinal de interrogação. É uma pergunta indireta. E são introduzidas por verbos de informação e comunicação. Então, a gente faz aí essas perguntas de forma indireta, utilizando que tipo de verbos? Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Aclarar, afirmar, comunicar, dizer, declarar, escrever, negar, opinar, perguntar, recordar, olvidar, né, de esquecimento, me olvidei, esqueci, saber, entender, ver, entre outros aí. Então, eu trouxe um exemplo para vocês do que seria uma pergunta indireta. Pergunta indireta não tem o sinal de interrogação, nem ao contrário, nem finaliza igual da língua portuguesa. Exemplos.
Exemplo, não sabia onde estava yendo. Não sabia onde estava yendo, ou seja, não sabia onde estava indo. Mas de uma certa forma, pergunta indireta. Onde eu estava indo? Não sabia, certo? É uma pergunta indireta. Então, aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês verem dentro desta vinheta, ou seja, dessa charge aqui, uma pergunta indireta. Então, temos aqui está pequenininho, então eu fiz a transcrição aqui para o lado, certo? No sabemos aún por qué se extinguieron, pero nos estamos acercando. Olha, não sabemos ainda por que a extinção, digamos assim, mas estamos nos aproximando, certo? Muito bem, então, aí, vimos os signos de interrogação e exclamação, que temos dois, ele é duplo, é uma particularidade da língua espanhola. Então, agora vamos ver os pronomes interrogativos. Quais são eles? Que. O interrogativo que, para que ele serve? É invariável e se refere a personas ou coisas. Quer dizer, invariável. Ele, tanto no feminino quanto no masculino, singular ou plural, não vai mudar, sempre vai ser que. Olha lá, que passa? Que estás estudando? A que te dedicas? Repare, além do sinal de interrogação que a gente tem duplo, lembrando que ao contrário no início e finaliza igual na língua portuguesa, ele é acentuado. Então, na sílaba mais forte, na verdade, na vogal aqui, e. Então, que passa, que estás estudando e a que te dedicas. Tranquilo? A ver, outro emprego, outro pronome interrogativo. Olha só, repare. Aqui a gente tem quien e quienes. Isso quer dizer que ele é variável, ou seja, ele varia do singular para o plural. Diferente desse que aqui, que ele é invariável. Então, aqui que se refere o que ou o quien, desculpe, ou quienes. Se refere sempre a pessoas. Então, ele sempre vai estar se referindo a uma pessoa. Olha lá. Quem são estes senhores? Ou seja, quem são esses senhores? Com quem pensas ir ao cine? Com quem você pensa ir ao cinema? Repare, é acentuado, olha onde que é o acento, na vogal E. Tranquilo? Vamos adelante? A ver, quanto, quanta, quantos, quantas. Aqui a gente viu que eles também são variáveis. Então, varia tanto de gênero, palavra masculina e feminina, quanto número, singular e plural. E se usam para perguntar sobre quantidade ou preço. Normalmente, igualzinho na língua portuguesa. Outra observação, olha como que se escreve. Não é aí com a letra Q, ou seja, o que no português, e sim com a letra C. Então, cuidado essa observação aí. Anote no caderno. Quanto, quanta, quantos e quantas. O acento é na vogal A e aqui, ó, não é igual a letra Q, e sim la C. Então, vamos a ver aí os exemplos. Quanto custam estes livros? Ou seja, quanto que custam aí estes livros? Em quantos países has vivido? Então, em quantos países você viveu? Quanta água necessita? Tranquilo? Quantas nietas tem Alba? Olha lá, quantas porque é nietas? Quanta porque é água? Singular. Quantos porque é países? E quanto porque quanto custa estes livros aí? Tranquilo? Muito bem. Quando? Quando também é assim igual o quanto, né? Olha lá, a gente substitui o que, ou seja, Q por se. Então, quando? Se emplea quando se quer saber o momento em que ocorre algo. Quando nasceu? Quando vas a viajar? Em que momento você vai viajar? Qual e quais? Temos aqui variação, né? Do singular para o plural. E também, ó, pessoal, também é com a letra C. Repare, o acento é na vogal A. Qual e quais. E utilizamos em que momento? Pode usar-se tanto para pessoas como para coisas, objetos e assim por delante. Exemplos. Qual é tu profissão? Quais são tus películas favoritas? Então, quais são os seus filmes favoritos? Lembrando aqui nesse contexto, películas é filme. Tranquilo? Muito bem. Temos aí mais aí pronomes interrogativos. Como e por quê? O como a gente acentua na primeira vogal, senão se a gente acentuasse na segunda ficaria como, e não é como, né? E sim como. Indaga sobre a maneira ou o modo de alguma coisa.
como estás? Então, como é que você está se sentindo? Como vas a trabalhar? Qual é a maneira? De que forma você vai trabalhar? E o porquê, lembrando, igualzinho na língua portuguesa, porquê separado a gente utiliza em perguntas. Diferentemente do português, que a gente só coloca o acento no porquê, o acento circunflexo no caso, juntinho ali com a interrogação, em espanhol sempre em perguntas, não interessa se ele está no início da pergunta, no final, a gente sempre é separado e com acento, só que o acento agudo. Se utiliza para perguntar a causa ou finalidade de algo. Por que me has mentido? Então, qual foi o motivo pelo qual você mentiu? Tranquilo? Donde se utiliza para indagar o local em que ocorre algo ou em que alguém está. Donde trabajas? Donde está mi madre? Né? O local aí. E o aonde, assim como a gente tem em português, aonde e onde, se emplea quando o verbo implica movimento, para indicar destino. Aonde vas? Em que lugar você vai? Então, igualzinho na língua portuguesa, a gente tem lá o donde e o aonde. O donde é a ideia de lugar. O aonde indica aí um verbo de movimento. Tranquilo? Muy bien. Entonces aí chegamos a nossa primeira atividade. Complete os huecos, ou seja, os espaços, com o pronome interrogativo correspondente. Lembrando aqui, ó, a gente já tem os sinais de interrogação invertido, igual, e depois finaliza igual na língua portuguesa. Letra A, de es esse passaporte. Letra B, veces has estado na Espanha. Letra C, para querer lá cuchara. O que é cuchara? Cuchara, desculpe. É a colher. E letra D, viven tus padres. Letra A, desculpe, letra E, vienes a mi casa. Então, respondam aí e a gente já volta. Muy bien, vamos aí a contestar. A ver, entonces. Letra A, de quem é esse passaporte? Ou seja, de quem é esse passaporte? Lembrando, os pronomes interrogativos são acentuados aqui na vogal E. Tranquilo? Muy bien. Letra B, quantas vezes has estado na Espanha? Quantas? Reparem lá que a gente escreve com a letra C. E o acento aí é na vogal a primeira. Letra C. Para que querem la cuchara? Esse que é acentuado, é o pronome interrogativo aqui. Letra D. Donde vivem tus padres? Aqui está indicando o lugar, não é um verbo de movimento, certo? Por isso é donde e não aonde. Como vienes a mi casa? De que forma? Qual é a maneira? Você vem a pé, você vem de trem e assim por diante. Como vienes a mi
casa. O acento na primeira vogal O. Tranquilo? Muito bem. Agora, o emprego dos pronomes exclamativos. Nós hemos visto aí que também tem doble, o signo doble, invertido e depois finaliza igual na língua portuguesa. Assim como os interrogativos, os exclamativos levam sempre tilde. Que asco me dói a vezes. Olha aqui o pronome exclamativo e ele é acentuado. O que aqui é acentuado? Que me dizes? Que estás fazendo? Ou seja, o que você está fazendo? Quem e quienes? Quem lo tuviera? Quanto, quanta, quantos, quantos. Variável também aqui varia tanto em gênero e número, singular e plural, masculino e feminino. Quanto hace que nos veíamos? Lembrando, a exclamação a gente tem que dar uma entonação, assim como numa pergunta utilizando os pontos de interrogação. Muito bem, vamos aí para nossa segunda atividade. Señala a alternativa correta para cada oração. Então, na primeira frase nós temos assim: te metiste que não te encuentro. Donde com tilde ou donde sem tilde? Ou seja, sem acento. 2. Suciedade en este lugar increíble. Como com tilde ou quanta com tilde? 3. É tão fácil quitar-lhe um caramelo a um bebê. Tirar, né, uma bala, um doce de um bebê. Como com tilde ou como sem tilde? Faça aí que a gente já volta. Listo? Vamos aí a corrigir, então? A ver. Então, na questão 1, donde te metiste que não te encontro? Então, está fazendo aí uma exclamação. Lembrando, os pronomes exclamativos são acentuados, por isso que a pergunta 1 é a alternativa A. Quanta sociedade neste lugar incrível! Olha só, aí está utilizando os pontos de exclamação. Então, os pronomes interrogativos, eles são acentuados. 3. É tão falso como quitar um caramelo a um bebê. Aqui a gente não é uma pergunta indireta, certo? Para ter o pronome aqui acentuado, e sim é esse como. Tranquilo? Muito bem. Atividade 3. Então, vamos aí a praticar e a praticar. Practica lo aprendido sobre os pronomes interrogativos e exclamativos. E pontilhe, ou seja, coloque acento quando corresponda. A ver, letra A. Cada quanto tempo há que observar o horno? B. Hasta quando há prazo para entregar o informe, ou seja, o relatório? Letra C. Necessito saber onde queda a consulta do dentista. Letra D. Como pudiste fazer algo assim? Letra E. Não sei onde puse minha tarjeta, ou seja, não sei onde coloquei o meu cartão. Então, coloquem aí o acento onde vocês acham
que deva, né, com os pronomes exclamativos e interrogativos, e já volvemos. Volvemos, vamos aí a corrigir então. Letra A. Cada quanto tempo há que observar el hora? Reparem, é uma pergunta, certo? E que é a regra? Os pronomes interrogativos e exclamativos em espanhol, eles são acentuados. Portanto, vamos aí a poner tilde em quanto. Tranquilo? Muito bem. Letra B. Também é uma pergunta. Então, a gente vai acentuar o pronome interrogativo quando. Lembre, a gente não vai acentuar na vogal U, que ela é uma vogal fraca, e sim na A. Então, preste atenção. Ojo, donde vamos aí a poner lá tilde. Tranquilo? Letra C. Letra C, a princípio, não é uma pergunta direta, muito menos temos aí exclamação. Mas vamos ler. Necessito saber onde queda a consulta del dentista. Então, ele está fazendo uma pergunta indireta. Lembre-se, nas perguntas indiretas, os pronomes interrogativos também são acentuados. Então, leva tilde el pronombre donde. Tranquilo? Muito bem. Letra D. Letra D, a gente já sabe aqui, ó, tem os sinais de exclamação, os signos aí, de pontuação. Então, os pronomes exclamativos também são acentuados, assim como os interrogativos. Então, como pudiste ser algo assim? Né? Como é que você pode fazer algo assim? Também ele é acentuado. Letra E, olha lá, nós temos exclamação. Opa, temos exclamação, então ele será acentuado. No sé donde puse mi tarjeta. Tranquilo? Muito bem. Então, aí chegamos a nosso quiz aí, para complementar o conteúdo da aula. Então, olha lá. Complete a frase com o pronome interrogativo correspondiente. A gente sabe que é uma pergunta direta pelos sinais de exclamação. Agora só, são tus colores favoritos? Como são tus colores favoritos? Será que é essa? Letra B, quais são tus colores favoritos? Ou letra C, quem são tus colores favoritos? A alternativa A e a alternativa C ficou meio estranha, certo? Como são tus colores e quem são tus colores? Não. Então, a mais indicada é a letra B. Quais são tus colores favoritos? Lembrando, olha só, em português como é que se escreve, em espanhol a grafia é um pouquinho diferente. É a letra C. Tranquilo? Muito bem. 2. Completa a frase com o pronome exclamativo correspondiente. Olha só, temos aqui o sinal de exclamação e ali finalizando igual da língua portuguesa. Lembrando, os pronomes exclamativos, assim como os interrogativos, são acentuados. Então, vai ficar como? Ó, alternativa A, B e C tem acento em todos. Então, a gente tem que ver aí qual se encaixa melhor na frase. Então, a frase é a seguinte: me lo iba a decir. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Cuánto me lo iba a decir? Ou qual me lo iba a decir? Então, pelo contexto, aquilo que soa melhor é a alternativa A. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Certo? Tranquilo? Muy bien. Entonces, ¿qué lo hemos visto en esta clase? Hemos visto los signos de interrogação e exclamação, que eles são ao contrário, é uma particularidade aí única da língua espanhola, certo? Vimos que os pronomes exclamativos e interrogativos, eles são acentuados, ou seja, llevam tilde, tranquilo? Então, eu trouxe aqui essa imagem para vocês pensarem um pouquinho para enfatizar a nossa aula de hoje. Camareiro, ou seja, está chamando aí ele camareiro, ou seja, o garçom. Uma de exclamativas e interrogativas. ¿Cómo las quieres?
em su ponto, bien abertas e bien cerradas. Então, olha lá, garçom, o que ele quer, né? O que ele vai pedir para o garçom? Una exclamativas e interrogativas, né? O sinal de exclamação e interrogação. E como la quieres? Olha aqui empregando, é uma pergunta, certo? Direto, sinais de interrogação, iniciando com ao contrário e finalizando igual na língua portuguesa, utilizando o acento no como, no pronome interrogativo, em su ponto. Bien abertas ao início, elas são abertas ali para enaltecer aí a entonação, e bien cerradas, ou seja, bem fechadas ao final. Muy bien, esta foi nossa classe. Hasta la próxima. Adiós.